Definir a psicopatia não é uma tarefa muito fácil, apesar deste conceito já não ser novo. Na realidade, ele tem vindo a ser estudado há pelo menos 2 séculos e teve vários nomes, entre eles mania sem delírio, criado por Philippe Pinel. Este médico francês foi o primeiro a caracterizar um psicopata, explicando ser alguém que se comporta de uma forma irracional, sem, no entanto, apresentar nenhuma falha a nível intelectual. Pinel descreveu este tipo de indivíduos como cruéis, violentos, mas não delirantes. Agiam como se apenas as suas faculdades afetivas estivessem comprometidas. Ao longo dos séculos XIX e XX, foram surgindo outras descrições e classificações para a psicopatia e já se falava em personalidade psicopática. Mas esta englobava tantas alterações a nível da própria personalidade que o conceito era visto como não fazendo muito sentido. Porém, em 1941, Hervey Cleckley publicou The Mask of Sanity. Neste trabalho, ele apresentou um relato clínico do que é um quadro de psicopatia e também uma lista de 16 características que descrevem este tipo de indivíduos. Cleckley conseguiu, de certa forma, objetivar o conceito de psicopatia, tornando-o muito mais operacional. Mais para o final do século XX, Robert Hare criou uma checklist da psicopatia, onde se recolhe informação numa entrevista semi-estruturada realizada aos indivíduos e também em consultas de processos institucionais. Este instrumento é um marco muito importante para o diagnóstico da psicopatia, sendo o psicopata caracterizado por um conjunto de traços de personalidade e também por comportamentos considerados desviantes. Segundo Hare, um psicopata é um indivíduo que não mostra empatia ou verdadeira preocupação com os outros. É uma pessoa que manipula e usa quem quer que seja para satisfazer as suas próprias vontades e interesses. Mas é também marcado por um encanto e sinceridade superficiais, e com ela é muitas vezes capaz de manipular e convencer os outros a quem prejudicou de que está inocente ou que irá mudar. O egocentrismo, frieza, falta de controle nos impulsos, não possuir sentido de responsabilidade, a ausência de nervosismo e a incapacidade de estabelecer relações emocionais com os outros são também descrições frequentes. Tendem a encarar e tratar as outras pessoas como objetos, apenas como meios para atingir os seus próprios fins. Vê-los dessa forma evita que sintam culpa ou remorso. Hoje em dia, a neuropsicologia também tem uma palavra a dizer sobre a psicopatia. Os estudos nesta área têm sido promissores, existindo um relativo consenso sobre o envolvimento de uma área do nosso cérebro chamada pré-frontal e do sistema límbico nas situações de psicopatia. Sabe-se que a área pré-frontal está relacionada com as nossas funções de planeamento, inibição comportamental e regulação das emoções. Uma disfunção nesta área pode explicar a impulsividade, a agressividade e a tendência antissocial nos psicopatas. Por outro lado, o sistema límbico, do qual faz parte uma pequena estrutura em forma de amêndoa chamada amígdala, está associado às emoções, medo, agressividade e também parece estar diretamente implicado no nosso processo de socialização. A psicopatia é considerada por muitos investigadores da área como um transtorno de personalidade grave, resultando em comportamentos disruptivos a nível emocional e comportamental. Mas se procurarmos, por exemplo, no Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais, o DSM, não vamos encontrar este termo. Considera-se então que estes casos são sinónimo de transtorno de personalidade antissocial, mas esta ideia não é consensual. Muitos autores consideram que os critérios de diagnóstico do transtorno de personalidade antissocial são muito heterogéneos, acabando por englobar indivíduos psicopatas, mas sobretudo indivíduos com comportamentos antissociais que não apresentam as características afetivas e interpessoais verificadas na psicopatia. Portanto, apesar de existirem algumas semelhanças entre o transtorno de personalidade antissocial e a psicopatia, eles não são necessariamente sinónimos. É então importante que a psicopatia seja reconhecida como um construto distinto e com isso se ganhe uma validação clínica.